Esse caso se passa em São Paulo, mais precisamente em Santo André, no ABC Paulista, em 12 de setembro de 2012. A produtora de eventos Lori de Santana Vaz era uma jovem de 26 anos que estudava administração de empresas. De família humilde, Lori desde cedo começou a trabalhar para sustentar o filho, que teve aos 16 anos, e era descrita por familiares como uma mulher muito responsável, correta com suas contas e compromissos e muito trabalhadora. Lori conheceu Alan dos Santos Peçanha ainda na adolescência, com 14 anos. Eles eram vizinhos em um condomínio onde suas famílias moravam. Tiveram um rápido namoro na época, mas logo terminaram e cada um seguiu a sua vida. Mas Alan sempre demonstrou ser muito apaixonado por Lori. Um ano depois, Lori conheceu outro rapaz com quem teve o seu filho, mas esse relacionamento também não deu certo e ela decidiu não mais se envolver com ninguém. Queria apenas estudar, trabalhar e criar o seu filho. Sua mãe, a costureira Vandete de Santana Vaz, relata que Lori trabalhava muito para não deixar faltar nada ao filho e que desde nova sempre foi muito responsável. Gostava de manter seu nome limpo, porém tinha um coração muito bom. Não sabia dizer não quando colegas pediam seu nome emprestado para fazer prestações e que muitas vezes não pagavam e a moça acabava arcando com a dívida sozinha. Em 2010, Lori reencontrou Alan e os dois voltaram a namorar. A mãe de Lori diz que Alan sempre foi um rapaz muito nervoso, mas que ela o considerava como um filho. Tinha por ele grande carinho. Não demorou muito e logo Alan e Lori decidiram se casar. Dona Vandete disse que achou uma decisão muito precipitada, que inclusive alertou a filha para que pensasse bem. Porém, a moça estava apaixonada e decidida. Lori e Alan tiveram um casamento conturbado, com muitas brigas, que durou apenas 6 meses. Lori sempre chamava a atenção de Alan porque ele não tinha ambição na vida. Outro motivo pelo qual o casamento não deu certo foi que Alan não se dava bem com o filho de Lori. Chegou algumas vezes a ser agressivo com o menino. Durante o tempo em que estiveram casados, Alan pediu a Lori que fizesse um empréstimo no banco em seu nome, no valor de R$ 3.500, para que ele reformasse o seu carro. Lori, como não sabia dizer não, fez o empréstimo. Alan pagou apenas algumas prestações e logo após a separação, se recusou a continuar pagando. Lori, como sempre foi muito correta com seus compromissos, começou a ligar e cobrar insistentemente Alan. Sua mãe pediu que ela deixasse esse dinheiro para lá, porém, Lori não tinha como pagar mais essa conta, além das que ela já tinha, e seguiu cobrando insistentemente o rapaz. Passaram-se 2 anos e Lori estava em um novo relacionamento, com o corretor de imóveis Vinícius Teixeira, e seguia sua vida feliz. Porém, a dívida permanecia e o banco passou a cobrar os juros do empréstimo. Lori voltou a pressionar Alan para que ele pagasse o que devia, e isso, segundo Alan, foi o que motivou toda a monstruosidade a seguir. No dia do crime, Dona Vandete conta que chegou em casa por volta das 19 horas e Lori ainda não havia saído para a faculdade. Ela perguntou se a filha não iria para a aula naquele dia, pois sabia que Lori não gostava de faltar. No que a filha respondeu que iria sim e que inclusive já estava atrasada. Antes de sair, Lori foi até a casa da mãe, que morava na casa da frente, e deu a ela dinheiro para comprar biscoito para o filho e carne. Nesse momento, Dona Vandete conta que Lori ficou um tempo parada, olhando para o filho, olhando para ela, como se estivesse se despedindo, e saiu para a faculdade, que ficava na cidade vizinha de São Caetano. Por volta de 10 para as 10 da noite, Lori ligou para a mãe avisando que já estava saindo da faculdade, pois a aula naquele dia havia acabado mais cedo, e que estava indo para casa. Mas as horas foram se passando e a moça não chegava, o que já causou certa preocupação em Dona Vandete, pois Lori sempre foi muito pontual. Nisso, o namorado de Lori, Vinícius, apareceu na casa de Dona Vandete preocupado, perguntando se Lori havia chegado em casa, pois havia tentado ligar várias vezes no seu celular e só dava desligado. Dona Vandete, então, ficou mais ainda preocupada,
pois Lori não costumava se atrasar tanto. O namorado de Lori, então, resolveu pegar a sua moto e ir até a faculdade, perguntar aos seus amigos e pessoas conhecidas se alguém havia visto Lori e fazer o percurso de volta para ver se a encontrava pelo caminho. A mãe de Lori conta que o neto percebeu que algo estava acontecendo e que ficou muito nervoso. Como já era meia-noite, ela decidiu botar ele para dormir na sua cama e deitou do lado dele. Dona Vandete conta que sempre teve muita insônia, mas que naquela noite ela simplesmente apagou ao lado do neto. Acordou assustada, eram 3 da manhã. Sentiu um aperto no peito e correu até a garagem para olhar se o carro da filha estava lá. E quando abriu a porta e não viu o carro de Lori, sentiu mais ainda um aperto no peito. Alguma coisa havia acontecido com Lori. Nisso, ao abrir o portão para ver se o carro estava na rua, encontrou Vinícius ainda esperando por Lori. No que o rapaz disse que não esperaria mais. Iria até a delegacia, deu partida na sua moto e foi. Vinícius foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência e imediatamente os policiais já começaram as investigações. As buscas duraram a madrugada inteira. O corpo de Lori foi encontrado às 7 horas da manhã do dia 13 de setembro, dentro do seu próprio carro, um Fiat Uno prata, a 15 minutos de distância da faculdade onde estudava, em uma rua deserta. Lori foi brutalmente assassinada. O corpo estava caído entre os bancos dianteiros e traseiro, com o pescoço degolado, sem uma orelha e com vários dentes e maxilar quebrados e muitos hematomas pelo rosto e perfurações pelo corpo. A polícia suspeitou a princípio de latrocínio, pois o rádio do veículo e o celular de Loren haviam sido roubados. Mas ao constatar que a bolsa de Loren com o dinheiro e os cartões de crédito não foram roubados, e ao retirar o corpo do veículo e ver o estado de extrema violência em que se encontrava, logo perceberam se tratar de um crime passional. Quem matou Lori estava com muito ódio. Os policiais saíram então em busca de imagens de câmeras de segurança no local ao redor de onde o automóvel foi deixado com o corpo de Lori e descobriram haver ali uma antiga fábrica que tinha um sistema de monitoramento e que estava funcionando. Buscaram também imagens no entorno da faculdade e foi então que obtiveram as seguintes imagens. Na primeira imagem, um cadete vinho estaciona na porta da faculdade por volta de 21h30 e fica aguardando a saída de Lori. Em seguida, o motorista do cadete vai até a esquina e quando avista Lori, volta correndo para o carro e saem do banco traseiro e do banco do carona outros 2 homens que correm em direção ao carro de Lori. Quinze minutos depois, o carro de Lori é flagrado pela câmera de segurança da antiga fábrica, na rua deserta onde foi abandonado, seguido pelo cadete Vinho, que estaciona ao lado do carro de Lori. Dele descem os 2 homens que entram imediatamente no cadete e fogem. Lori, nesse momento, já estava morta. No dia seguinte, ao ser chamada na delegacia, Dona Vandete, a mãe de Lori, conta que o delegado apresentou a ela as imagens das câmeras de segurança e perguntou se ela reconhecia algum dos envolvidos. E prontamente ela respondeu: é o Alan. Ao ser questionada se ela tinha certeza, ela disse que não tinha certeza, porém o coração dela dizia que era o Alan. O delegado então pediu para que ela olhasse novamente as imagens com calma e ela confirmou que o homem que saiu do carro era o Alan. Nesse momento, Dona Vandete levou um susto ao ver o Alan na delegacia, passando no corredor ao lado de fora da sala do delegado, e informou ao delegado que o Alan estava ali, na delegacia. O delegado imediatamente a deixou na sala com a escrivã e foi averiguar. Posteriormente, Dona Vandete soube que Alan foi até a delegacia para consolar os familiares da moça e que inclusive chorou abraçado ao irmão de Lori. Com a divulgação das imagens pela mídia, o delegado recebeu várias denúncias anônimas de pessoas que reconheciam um dos assassinos que saíam do carro de Lori.
Foi então que a polícia chegou até o auxiliar de serviços gerais Robert Pirovani Gama, de 21 anos. Robert confessou o crime e apontou Raimundo Nonato Bezerra, o funileiro de 32 anos, como seu comparsa na execução do crime, e Alan dos Santos Peçanha, de 27 anos, como mandante do crime. Ao ir atrás de Raimundo Nonato Bezerra, a polícia descobriu que ele já havia fugido. Sua esposa então foi chamada à delegacia para que fizesse o reconhecimento de seu marido nas imagens. E ela prontamente o reconheceu e ficou completamente chocada, tanto por Lori, tanto pela violência do crime, quanto pela participação de seu marido. Robert e Alan foram presos no mesmo dia. Raimundo só foi localizado no dia seguinte em Taboão da Serra. Em depoimento, Raimundo confessou participação no crime, mas alegou que apenas dirigia o carro de Lori, que foi procurado e contratado por Alan por R$ 2.500 e que chamou um comparsa para ajudá-la no crime, o auxiliar de serviços gerais Robert Pirovani Gama. E que, a princípio, segundo Raimundo, a intenção era apenas dar um susto em Lori, mas que a vítima, ao avistar um posto policial, reagiu e começou a gritar por socorro, e entrar em luta corporal com Robert no banco de trás, e as coisas saíram do controle. Com a localização dos dois executores e do carro um cadete vinho pertencente a Alan, Alan confessou o crime com frieza, alegando que contratou Raimundo e Robert por R$ 1.250 para cada, apenas para dar um susto em Lori, pois ela estava o pressionando muito por conta de uma dívida. O que, para a defesa da vítima, não fazia sentido algum, pois se ele devia praticamente esse valor à ex-esposa, por que ele não usou esse dinheiro para pagar a dívida? Em 10 de março de 2015, Alan dos Santos Peçanha foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, por meio cruel e não possibilitando a defesa da vítima. Os outros dois acusados, Robert e Raimundo, até o julgamento e condenação de Alan, aguardavam julgamento. E não foi encontrado por meio de pesquisas sobre a condenação de ambos. Assim foi interrompida a vida de uma jovem moça, trabalhadora, que lutava para dar uma vida digna ao seu filho. Assim também foi despedaçado o coração de uma mãe e de toda uma família por um assassino completamente frio e cruel. 3 homens para matar uma mulher indefesa não me parece nem um pouco que a intenção fosse dar um susto. E esse, infelizmente, é apenas mais um caso. Infelizmente, apenas mais um psicopata que não aceita o fim de um relacionamento. Lori Vaz, jamais esqueceremos.